Diz assim a partir do versículo 33, acompanhe comigo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se, pois, pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém? Glória a Deus, até aí. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Este foi a trajetória de Jesus até o Calvário. Vamos estar orando nesse momento. Curva a tua cabeça, ore comigo. Pai querido, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Diante da tua palavra, nós nos prostramos, rendemos a ti graças, louvores, toda a honra a ti, Senhor. Obrigado por cada vida que está comigo hoje aqui, celebrando, cultuando. Obrigado por aqueles que nos acompanham em suas casas, nos ouvindo, participando, Senhor. Pai, nós queremos orar por cada um deles. Nesse dia, Senhor, de celebração, nesse dia em que relembramos a tua vitória ali na cruz, nós nos alegramos, Senhor, por saber que fomos resgatados, fomos libertos do pecado. Com teu sangue nos compraste, Senhor, aleluia. Nos tiraste do império das trevas e nos trouxeste para o reino da luz, aleluia. Nessa noite nós nos alegramos, Senhor. Sim, Pai, damos graças a Ti, de todo o nosso coração, com tudo que temos e que somos. Dizemos muito obrigado, Jesus. Que esta palavra, Senhor, está sendo ministrada hoje aqui, possa fazer efeito em cada coração, possa nos alegrar nesse dia,
possa nos relembrar a tua vitória ali na cruz, possa trazer, Senhor, aleluia, gozo pleno, restauração, sim, esperança, que é o que o teu povo precisa nesses dias, ó Pai. E só em Ti nós encontramos esperança, só em Ti nós encontramos alívio, descanso para as nossas almas cansadas e sedentas, Senhor. Tu és o nosso alimento, Tu és aquele que nos fortalece, é o alimento da nossa alma, o nosso coração se enche de alegria quando estamos perto de Ti, quando estamos na Tua presença, quando estamos diante da Tua palavra, o nosso coração queima, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite abençoada. Recebe o nosso culto e vem falar aos corações nessa noite. Vem falar a cada um aqui, Pai, despertando, trazendo luz e entendimento, Pai. Nós repreendemos toda investida das trevas contra essas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja declara a vitória nas famílias de cada um aqui presente, Senhor. E que Tu venhas agir, interceder em nosso favor. E nós assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diz amém comigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos da crucificação de Cristo, ele me desperta a muitas coisas. Diante do percurso que Jesus tomou até ser crucificado, nós vemos a atitude de algumas pessoas diante da cruz. Alguns personagens que vão surgindo durante o percurso de Jesus. A começar lá do povo, gritando, crucifica, crucifica, quando Jesus estava para ser julgado diante de Pilatos. E esses personagens que vão surgindo na caminhada de Jesus até ser crucificado ali, quando foi cravado naquela cruz, fala muito aos nossos corações. E isso revela a intenção dos nossos corações. O que a cruz fala para você? O que a cruz diz ao seu coração? E quem é você diante da cruz de Cristo? A cruz é um símbolo nosso, um símbolo de nós cristãos, que lembra o sacrifício de Jesus. Mas a cruz era uma ferramenta usada pelos romanos para crucificar, para colocar os malfeitores, os bandidos, aqueles que eram julgados e condenados. Eles eram pregados numa cruz. E era uma forma de morte terrível usada pelos romanos. Porque eles eram pregados ali e ficavam ali escorrendo sangue, sofrendo naquele espetáculo que todos ficavam vendo até a morte. E Jesus, ele foi condenado com morte de cruz. E essa cruz, ela tornou-se o nosso símbolo. Mas o que Deus faz é tremendo. Porque ele transforma essa forma horrível, horripilante que os romanos usavam de julgar pessoas. Deus pega isto e transforma como um símbolo maravilhoso, que fala aos nossos corações. Quem é você diante da cruz? Primeiro que nós identificamos que é aqueles zombadores. Diante da cruz apareceram uns zombadores. A Bíblia diz que estava o povo ali e tudo observavam. E também as autoridades zombavam e diziam, salvou aos outros, a si mesmo que se salve. E diz que os soldados escarneciam. E Jesus pedia água e eles trouxeram vinagre para Jesus. E colocaram uma coroa de espinhos. E colocaram uma placa, um epígrafe dizendo, em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo, este é o rei dos judeus. Você se diz o rei dos judeus. Então vamos fazer uma coroa. E para zombar dele, pegaram uma coroa de espinhos e cravaram na sua cabeça. Esses foram os zombadores. E cuspiam em Jesus. E tiraram a sua roupa e fizeram sortes para decidir quem ia ficar com as suas roupas. Deixaram Jesus despido ali, zombando e caçoando, dizendo, se ele se diz tão poderoso, que se salve a si mesmo. E Jesus calado, suportando tudo isso. Diante da cruz, queridos, os zombadores se revelam. Diante da cruz, muitos têm zombado. Eu não sei se você percebeu, mas nesses dias, alguns zombadores surgiam. Os crentes querem celebrar a Páscoa. Os crentes creem ainda na Páscoa, creem ainda em Jesus. Da mesma forma que as crianças creem no coelhinho da Páscoa. Quantos zombadores se levantaram nesses dias? E ainda estão se levantando. São aqueles que diante da cruz se levantam para colocar a coroa de espinhos no Rei Jesus. Os zombadores de hoje em dia são esses mesmos que chutaram a Jesus, cuspiam e encaçoavam dele. A palavra do Senhor, queridos, no livro de Gálatas,
no capítulo 6 e versículo 7, nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. De Deus não se zomba. Existiram aqueles zombadores, aquelas autoridades que estavam zombando do Senhor Jesus. E no livro de Judas, Judas tem um único capítulo, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. No versículo 18, ele já profetizava e dizia: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. No último tempo haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. Quem é você diante da cruz? Diante da cruz surgem os zombadores, os escarnecedores. E a palavra do Senhor já está profetizando que nos últimos dias muitos irão escarnecer da mensagem da cruz. Muitos irão escarnecer, zombar. Muitos zombam porque estamos aqui celebrando a vitória de Cristo ali na cruz. Estamos celebrando a Páscoa. Existem esses zombadores, mas nós somos aqueles que caminham lado a lado com Jesus. Amém? Nós somos aqueles que tomamos a cruz com Ele, servimos e acompanhamos Ele. Amém? Quantos estão aqui comigo nessa noite? Amém? Aleluia. Queridos, e quando nós vamos caminhando nessa trajetória de Jesus ali na cruz, surgiram esses zombadores. E quando Jesus ele chega ao lugar em que ele será ali crucificado, a Bíblia nos conta que haviam dois malfeitores. Colocaram Jesus no meio, um malfeitor de um lado e o outro do outro. E um deles, vendo Jesus ali, blasfemou contra ele. E ele disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. E a nós também. Porém, o outro, dizendo, repreendeu: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E eu acho isso aqui, queridos, muito forte. Estando ali, morrendo, sendo crucificado, houve esse malfeitor que mesmo na morte, mesmo ali sendo julgados, ele se levantou para blasfemar contra Deus. Existem, queridos, aqueles que mesmo diante da morte, mesmo diante de um julgamento, não se arrependem. Parece que são insensíveis à voz do Senhor. Parece que mesmo vendo Jesus sendo crucificado do seu lado, não se arrepende dos seus pecados, não se arrepende dos seus caminhos errôneos, não se prostram, não se rende diante desse Senhor e desse Salvador. Porém, o outro malfeitor que estava ali, ele entendeu. E ele deu uma lição para aquele outro ladrão. Ele disse: rapaz, nem na hora da morte você se arrepende. Nem na hora da sua morte que você está aqui sucumbindo, você consegue reconhecer os seus erros. Nós, na verdade, nós erramos, estamos sendo julgados pelos nossos erros. Estamos sendo julgados por coisas erradas que nós fizemos, mas este justo não fez nada. E nem nesse momento você se arrepende. Diante da cruz, existem aqueles que não se arrependem. Diante da cruz existirão aqueles que ainda irão blasfemar diante de Cristo. Diante do seu Salvador, existem aqueles que zombarão e blasfemarão. São aqueles mesmos que, quando tiveram a escolha diante de Pilatos, gritaram: solte a Barrabás. Escolheram a um ladrão, a um assassino, do que o Salvador. E gritaram: crucificam.
Nós preferimos que soltem a Barrabás. Nós preferimos que coloquem esse assassino, esse bandido, do que esse próprio Jesus. São os corações tomados de inveja, de ódio, insensíveis à voz, insensíveis à palavra. São esses que blasfemam. Esse ladrão blasfemou, mesmo diante da morte. Que terrível. Que tristeza, queridos. Diante da cruz, muitos se revelam. A cruz, ele tem esse poder de revelar quem as pessoas são. Ela revela quem você é e quem é você diante da cruz. Porém, o outro ladrão falou com Jesus e ele fez um pedido. Arrependido, reconhecendo os seus erros, as suas atitudes, ele fala com Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E Jesus de pronto respondeu: em verdade eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Hoje mesmo. Que simples. Isso mostra o quão simples é a salvação. Isso mostra o amor de Deus. Tudo que nós precisamos é crer, é se arrepender. E aquele ladrão, ele se arrependeu naquele momento. E Jesus mesmo disse que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Esses também são aqueles que diante da cruz se arrependem. Aquele ladrão diante da cruz do Senhor se arrependeu. Ele reconheceu, a cruz tem esse poder. Sim, a cruz, a mensagem da cruz, ela mexe sim com o homem. E aquele que entende essa mensagem, ele se arrepende e é salvo instantaneamente. Amém? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Nós vemos o quão perfeito, quão simples é a mensagem da cruz e quão poderosa. E quão grande é o amor do Senhor ao ponto de perdoar aquele assassino, aquele ladrão, aquele malfeitor que estava ali sendo julgado por seus erros, mas por estar se arrependendo, entendendo e confessando que Jesus era o seu Senhor e seu Salvador, ele alcançou a salvação eterna. E a palavra do Senhor nos diz isso: se confessarmos os nossos pecados, ele sim é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Se nós confessarmos, se nos arrependermos, a palavra do Senhor nos garante redenção, salvação. Quem é você diante da cruz, querido? Diante da cruz você precisa reconhecer-se como um pecador. Diante da cruz você precisa reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Você está perdido. Mas quando estamos com Ele, somos mais que vencedores. Aleluia. Quando confessamos quem de fato Ele é em nossas vidas. Aleluia. Há uma promessa de redenção. Há uma promessa de salvação. Há uma promessa do selo do Espírito Santo em nossas vidas. Somos selados com esse Espírito Santo, que é a marca do Senhor, é a marca da redenção que há em nossas vidas. Diante da cruz, queridos, nós devemos olhar, nos arrepender, sim, e clamar: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, dizendo a Ele: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, és o meu Salvador, eu creio em Ti, eu espero em Ti, eu quero Te seguir, Jesus. Nós devemos nos arrepender e reconhecer que sem Ele estamos perdidos, que sem Ele não somos nada, entender que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e sem Ele não chegaremos ao Pai, Ele é tudo em nossas vidas. Diante da cruz, queridos, aleluia, devemos nos prostrar e adorar aquele que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que vive para sempre. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando Jesus ele fala isso, já era a hora sexta. E já estava escurecendo. E a palavra do Senhor diz que houve trevas sobre toda a terra. Houve trevas. E Jesus clamou em alta voz. E ele disse: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Houve trevas, houve um grande estrondo.
A Bíblia diz que alguns mortos ressuscitaram. As pessoas ficaram admiradas com aquilo que aconteceu. E havia um centurião que estava ali. E ele viu, quando Jesus expirou, ele viu o estrondo, ele viu as trevas. E quando ele viu isso, ele ficou admirado. E ele disse, verdadeiramente, este homem era justo. Aleluia. Havia um centurião que estava ali. E ele não cria. Estava ali. Talvez fosse aquele que furou a Jesus. E quando ele viu as trevas, quando ele viu o estrondo, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou no meio quando Jesus expirou. Está consumado, ele disse. E aquele centurião disse, este homem verdadeiramente era justo. Ele só reconheceu depois que Jesus expirou. E olha assim, esse centurião. E para mim esse centurião simboliza, significam aqueles que estão indecisos. Simbolizam aqueles que mesmo vendo Jesus, não tomam escolha. Não escolhem, não se decidem. E ficam meio que em cima do muro, sem saber se decidir, porque ficam olhando as coisas do mundo. E ficam colocando na balança. E não conseguem se decidir se realmente Jesus é o Senhor, se deve ser o Senhor, se entregam suas vidas. Esse centurião para mim mostra isso. São aqueles que somente irão reconhecer quando de fato tudo estiver consumado. E para esses que vivem em dúvida, indecisos, como aquele centurião. Como o próprio Pilatos, que lavou as suas mãos e não tomou nenhuma atitude. Se você é um desses que ainda precisa escolher, está em dúvida. Se você está em dúvida, na verdade, você já decidiu. Porque para o reino de Deus, não tem dúvidas, não tem meio termo. Ou Jesus é o nosso Senhor, ou Ele não é. Ou decidimos andar com Ele e entregarmos nossas vidas a Ele. Ou não decidimos. E a dúvida não é escolha, na verdade. Esse centurião que viu ao Senhor e declarou e disse verdadeiramente, este homem era um justo. Simboliza aqueles que ainda estão indecisos. O que você está esperando, querido? O que mais você precisa ver? Quais sinais você quer ver hoje? O que mais falta na sua vida? Para você entender que Jesus é o Senhor, que Ele morreu na cruz por ti. Não seja como esse centurião que ficou ali ao pé da cruz. E não decidiu, não fez nada, não reconheceu. E eu digo que quando tudo estiver consumado, será tarde demais. Aleluia. Quantos estão aqui comigo nessa noite, amém? Aleluia. E quando Jesus, Ele morreu. E houve um grande estrondo, a Bíblia diz que houve trevas. Todos ficaram espantados. As multidões, quando viram aquele estrondo, quando viram os sinais e viram as trevas, ficaram apavoradas. No versículo 48 diz que as multidões reunidas, esses que estavam aplaudindo, vendo o espetáculo, dizendo bem feito, crucificam, zombando e gritando. Quando viram o estrondo, quando viram que Jesus expirou, Deus moveu os céus e houve aquele grande barulho e as trevas, as multidões reunidas começaram a temer. Aqueles que estavam vendo este grande espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar e batiam nos peitos. Batiam nos peitos. Quando eles viram que Jesus morreu, eles entenderam que estavam fazendo a coisa errada. E eles se retiraram, começaram a lamentar, a gritar e batiam nos peitos. E começaram a dizer, o que foi que nós fizemos? Começaram a gritar desesperados, lamentando. E a Bíblia diz que eles batiam nos seus peitos, angustiados. O que nós fizemos? Matamos um homem justo. Esse de fato era o Filho de Deus. E estes simbolizam aqueles que quando Jesus voltar vão fazer a mesma coisa, bater nos seus peitos e dizer o que nós fizemos. O que fizemos da nossa vida? Tivemos a chance e não aproveitamos. E o próprio Jesus diz que isso irá acontecer. Aqueles que ficarão para trás porque não se renderam, não confessaram. Quem é você diante da cruz?
Não seja esta multidão que está só vendo o espetáculo, só vendo o bonde passar, só vendo as coisas acontecer, mas não toma decisões. Não se rende diante da cruz de Cristo. A Bíblia conta que haverá aqueles que serão como esses da multidão. Que depois de tudo estiver consumado, vão bater nos seus peitos, gritar de dor e lamento, dizendo: o que foi que eu fiz? Mas Jesus te chama hoje, aleluia. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração. Cabe a nós abrir e deixar Ele fazer morada, aleluia. Que Ele venha fazer morada em nossos corações. Que Ele venha fazer morada assim, por completo. Abra o seu coração. E deixe o Senhor Jesus fazer morada. E algo tremendo e maravilhoso. E quando Ele vem, Ele faz uma festa. E é noite de celebrarmos isso. A vitória de Jesus ali na cruz. Aleluia. Esses que gritaram e bateram nos seus peitos, lamentando, são aqueles que se arrependerão tarde demais. Entretanto, versículo 49 diz: todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Havia aqueles que estavam ali vendo o espetáculo, aqueles que estavam ali gritando crucificam. Mas a Bíblia conta também que havia um grupo, aqueles que eram conhecidos de Jesus. Havia um grupo de mulheres que ajudavam Jesus, estavam seguindo de longe. Talvez porque não deixaram eles chegarem perto, porque com certeza se deixassem eles estariam com Jesus ali até o último momento. Mas eles viam de longe. Eles viam ao longe e não deixavam o mestre. Posso imaginar a dor deles, não estão entendendo o que estava acontecendo, mas eles permaneciam ali ao longe e não largavam o mestre. E esses simbolizam aqueles que vão perseverar até o fim, aqueles que diante da cruz ainda estão olhando, não tiram os olhos da cruz, aguardando o momento glorioso e que estaremos com Cristo para sempre. Esses simbolizam aqueles que são desprezados pelo mundo, por as coisas desse mundo, estão parecendo que de longe, mas estão contemplando a cruz de Cristo. Queridos, não tire os seus olhos da cruz de Cristo, comece a contemplar, fixa os teus olhos na cruz e não tire os seus olhos do Senhor, aleluia. Aqueles conhecidos de Jesus. Será que Jesus, Ele te conhece? Sim. Ele conhece cada um de nós. A Bíblia diz que Ele conhece as suas ovelhas, Ele chama cada uma pelo nome. Mas precisa nós criarmos, buscarmos ter cada vez mais essa intimidade com Ele. Os conhecidos de Jesus, aleluia. Aqueles que ouvirão do Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te darei. Aleluia. Os conhecidos de Jesus e aquele grupo de mulheres estavam ao longe, contemplando o Mestre. Querido, não tire os seus olhos da cruz de Cristo. Não tire os seus olhos de Jesus. Nessa noite nós estaremos ceando, relembrando o sacrifício de Cristo. E Ele disse: façam isso em memória de mim. E nós fazemos isso para relembrar o seu sacrifício. Relembrar o que Ele fez por nós. Relembrar o seu sacrifício perfeito. Ele entregou o seu corpo, o seu sangue ali derramado naquela cruz. Para que hoje nós pudéssemos estar livres, redimidos, lavados dos nossos pecados. Aleluia. Quem é você diante da cruz? Quem você é? O que a cruz fala para você? Aleluia. Esse Jesus que sofreu essa morte terrível de cruz é o mesmo que ressuscitou. A morte não foi capaz de vencer o Filho de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. E Ele venceu a morte. Ele venceu a cruz.
E por isso hoje estamos aqui celebrando. E hoje em especial, em que nós celebramos a Páscoa, simboliza esta vitória de Cristo ali na cruz, que foi morto, foi crucificado, mas isso não foi nada para ele, porque através disso ele conquistou, aleluia, a nossa vitória também. Aleluia, amém. E ele ressuscitou com marcas, com cicatrizes em suas mãos. E ele fez questão de mostrar essas marcas. Ele fez questão de mostrar as cicatrizes. Tomé mesmo disse: se eu não o vi e não colocar os meus dedos nas suas mãos que estavam furadas, eu não crerei. E Jesus, quando apareceu a Tomé, disse: Tomé, olha aqui, olha as minhas mãos, veja o furo, veja a cicatriz, sou eu mesmo, Tomé. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que creem mesmo sem ver. Nós não vemos pessoalmente Jesus, mas nós cremos nele, aleluia. Então somos bem-aventurados, assim diz a palavra. E aquele perfeito, que foi Jesus, o único perfeito, fez questão de mostrar as suas cicatrizes. Nós vivemos um mundo hoje que as pessoas cada vez mais querem ser perfeitas. Vivemos num mundo hoje que as pessoas querem mostrar as aparências, esconder suas marcas, suas cicatrizes, esconder seus defeitos. Mas Jesus, aquele que foi perfeito, quando ele voltou, ele fez questão de mostrar a sua marca, a sua cicatriz. O que foi perfeito mostrou a sua falha. O que foi perfeito mostrou a sua cicatriz. O que foi perfeito mostrou aquilo que simboliza a prova do seu amor por nossas vidas. Aleluia. Mesmo estando com o corpo glorificado, mesmo estando com o corpo novo, glorificado, as marcas mantiveram-se. Isso mostra, querido, que simboliza que as experiências, o que vivemos, estão marcados para glorificar o nome do Senhor, para o nosso aprendizado, para nos ensinar. E quando nós virmos Jesus, nós vamos ver as mesmas marcas nas suas mãos. Aleluia. E eu acho isso tremendo, porque mesmo ele sendo glorificado, tendo o corpo glorificado, tendo todo o poder, ele fez questão de manter as suas cicatrizes. Porque é a prova do seu sacrifício, é a prova do seu amor por nós. Este que foi morto, que sofreu a morte de cruz, a morte terrível, hoje vivo está, assentado à destra do Pai, cheio de glória e majestade. Não é um Deus de prata, não é um Deus de ouro, não é um Deus de madeira, não é aquele Deus que está pregado mais naquela cruz, com aquela imagem de dor terrível, saindo sangue e com aquele semblante de tristeza. Não, esse não é o Jesus que eu conheço. Esse não é o Jesus que nós adoramos. O Jesus que nós adoramos, ele é cheio de glória, de beleza, formosura e majestade. Ele é sentado num trono de glória, cheio de adoração. Anjos, querubins, seres celestiais cantando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o digno de receber toda a honra, toda a glória e majestade. Sim, ele veio a este mundo e ele nasceu numa manjedoura humilde, colocado como um bebezinho ali, humilde numa manjedoura de palha. Mas ele hoje está sentado num trono de glória. Aleluia. Ele veio humilde a este mundo, mas ele irá vir voltar resplandecente, triunfante sobre as nuvens, cheios de glória e majestade. Nesse mundo ele veio e andou num jumentinho, mas quando ele vier cheio de glória e esplendor, virá sobre um cavalo branco, cheio de glória e majestade, para buscar a sua igreja, a sua noiva amada. Esse é Jesus que venceu a morte, que ressuscitou, e hoje estamos aqui celebrando essa vitória. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir, glorificar esse Rei dos Reis, esse Senhor Todo-Poderoso. Esse é o Jesus que eu sirvo, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Quem é Jesus? Quem é a cruz para você, querido? Que ela fala ao seu coração, que ela venha falar arrependimento, que ela venha falar entrega, que ela venha falar esperança. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Esteja orando comigo, Pai querido.